Rádio Jornalismo de Verdade. A informação de primeira qualidade. A interpretação e os comentários das notícias. Entrevistas. O Contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Paulo Passarinho. Sessão do Congresso hoje define queda de braço entre governo e parlamentares em torno da execução das emendas orçamentárias. Disputa é o pretexto do Planalto e da base bolsonarista para a convocação de ato no próximo dia 15. Possibilidade de ação global dos bancos centrais atenua a instabilidade nos mercados financeiros produzida pelas informações sobre o coronavírus. E as convenções do Partido Democrata nos Estados Unidos hoje podem definir as reais possibilidades de Bernie Sanders, o candidato social-democrata, vir a ser o adversário de Donald Trump. Essas e outras notícias nessa terça-feira, 3 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bandeirantes. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Hoje será realizada uma sessão do Congresso Nacional para definir aí a questão relativa à execução das emendas parlamentares. O Congresso, ou melhor, o orçamento desse ano, ele é o chamado orçamento impositivo. É uma novidade aí que foi criada, inclusive, por uma emenda constitucional de número 100 e que abriu também um pretexto para os congressistas e o Palácio do Planalto, em torno da forma como essas emendas parlamentares serão executadas. A rigor, há uma disputa em torno de 30 bilhões de reais, que são fruto de emendas produzidas pelo próprio relator da matéria. E isso criou aí uma insatisfação no Palácio do Planalto. Uma insatisfação essa que, até certo ponto, conforme deixei claro aqui no nosso comentário de ontem, ela foi um pretexto para se desviar a atenção a respeito justamente de um problema que precisa ser esclarecido e onde a oposição precisa enfrentar com mais vigor, me parece, as posições que são de interesse do Palácio do Planalto. E, evidentemente, isso não se encontra em torno da questão orçamentária. Se encontra em torno das relações da família Bolsonaro com as milícias aqui do Rio de Janeiro e, particularmente, com esse ex-capitão do BOP, que foi executado pela polícia baiana em condições absolutamente não esclarecidas e que, na prática, inviabilizou um depoimento que poderia ser muito importante para esclarecimento, em primeiro lugar, das ações do chamado escritório do crime aqui no Rio, apontado pela própria polícia como sendo comandado por esse ex-capitão do BOP, o Adriano da Nóbrega. Poderia também esclarecer questões relativas ao chamado processo de rachadinha do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, hoje senador da República, e que tem sido na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Fabrício Queiroz, esse misterioso assessor do Flávio Bolsonaro, amigo de Jair Bolsonaro, era quem organizava a tal da caixinha. E parece que o Adriano da Nóbrega, participava também dessa história, até porque a sua ex-mulher e sua mãe participavam do gabinete do Flávio Bolsonaro, possivelmente, essa é a suspeita,
como funcionárias fantasmas. Tudo isso foi jogado para debaixo do tapete, a partir inclusive de uma outra situação, foi aquele motim da polícia lá no Ceará. Ou seja, no meio de todo esse bafafá que precisaria ser esclarecido, surgiu a polêmica sobre justamente a execução dessas emendas parlamentares. A partir, inclusive, de um áudio que foi vazado do general Augusto Heleno, que claramente desrespeitava o Congresso. Aí virou um bafafá, todo mundo muito ultrajado com as ameaças à democracia, como se essas ameaças não estivessem em curso no país desde o início daquele polêmico processo que levou ao impedimento da Dilma. Desde então, na verdade, é o Congresso, é o Supremo Tribunal Federal, até mesmo o Alto Comando do Exército, que tem, de alguma maneira, dado as cartas aí, definido os nossos caminhos aí da tal democracia brasileira. Essa, portanto, é uma questão que talvez possa ser desfeita hoje, porque tudo indica haverá um acordo. Ontem o presidente do Senado já se reuniu com o Jair Bolsonaro e tudo indica que aquela dita batalha, que inclusive serviu aí de pretexto para essa dita convocação de um ato dos bolsonaristas no próximo dia 15, vá, na verdade, encontrar o seu destino. Ou seja, tudo indica que a grande função dessa polêmica, que me parece a oposição caiu, foi justamente desviar o assunto daquilo que seria o mais importante, o esclarecimento dessas relações da família Bolsonaro com os grupos de milícias aqui do Rio de Janeiro, tendo à frente, inclusive, esse suspeitíssimo ex-capitão do BOP, Adriano da Nóbrega, executado pela polícia baiana, no momento onde a sua captura poderia esclarecer muitas dessas questões que até hoje não são respondidas pela polícia ou pelas autoridades brasileiras. A opinião do Faixa Livre. Estamos apresentando Faixa Livre. Quem sai agora da Barra da Tijuca com destino à zona sul do Rio vai perdendo tempo na autoestrada Lagoa Barra, congestionamento, passando por São Conrado, pela área da Rocinha, na chegada a Gávea, a movimentação intensa pelo túnel do Zoanjo, bem próximo ao acesso da Avenida Padre Leonel Franca. Lembrando dos bloqueios que permanecem na Avenida Niemeyer devido à decisão judicial. Caminhos alternativos de saída da zona oeste da cidade, pela linha amarela ou então pela Grajaú Jacarepaguá, o ouvinte da Band vai encontrando o trânsito fluindo bem. Antecipa a Semana do Consumidor na Fast Shop. iPhone 11 por R$ 4.299. Compre agora no app e receba em casa ou vá a uma loja. Corra, é só até domingo. Fast Shop. Felipe Pacom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente para a manutenção do nosso programa. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro.
Bandeirantes, 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 1360. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa terça-feira, 3 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo no comando do áudio Peter, nesse período aí de férias do Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 2543-1360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudojunto.com.br, ou ainda enviando as suas participações diretamente aqui para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores na transmissão que realizamos diariamente, direto aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, eu cumprimento o professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, ex-candidato à presidência do Brasil pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, o professor Mauro Iazzi. Professor Mauro Iazzi, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a toda a equipe e aos nossos ouvintes aí. Mauro Iazzi, como é que você está vendo essa polêmica aí, que por um lado envolve o governo e o Congresso, em torno dessas chamadas emendas parlamentares, mas que por outro lado, num ponto de vista que eu tenho levantado aqui desde ontem, serviu para desviar a atenção de uma discussão muito séria que envolve tanto as relações aí da família Bolsonaro com o capitão Adriano, com esse Fabrício Queiroz, bem como com essas movimentações que a gente observa em polícias. Principalmente lá no Ceará, a coisa ficou muito feia. Mas, anteriormente a isso, nós já tivemos aí essa participação da polícia baiana na execução desse capitão Adriano, que foi algo muito estranho e muito pouco explicado até o momento. O fato é que toda a polêmica aí, a dita polêmica e as ofensas do general Augusto Heleno ao Congresso serviram claramente para se desviar o assunto para essa questão e principalmente a pretexto de uma defesa da democracia. Muitos setores passaram a considerar o mais importante a defesa do Congresso e do Supremo. O que você acha de tudo isso? Então, nós estamos numa conjuntura confusa, né? A gente não sabe o que é manobra visionista e o que é o centro da coisa. Realmente nós temos aí uma disputa no centro do governo, que já vem de um tempo. Eu trabalho com a hipótese de que você tem um segmento dentro do próprio governo que avalia a possibilidade de retirada mesmo do Bolsonaro, uma vez que ele é uma peça incômoda dentro do esquema, né? Ele tem uma fragilidade visível, cria problemas constantemente, né? Não só pela sua personalidade tosca, pela sua forma de ser, mas também exatamente por esse aspecto que cada vez fica mais visível da conexão com as milícias e o possível envolvimento com crimes muito graves, né? A linha de investigação, desde a prisão do Rony Lessa, do sumiço do Queiroz e agora do assassinato do Adriano, é claramente uma operação para tentar cercar o núcleo da família Bolsonaro e evitar que se comprove a conexão que ele tem com as milícias no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que tem claramente um segmento do governo que trabalha com a hipótese de retirá-lo, né, de antecipar a saída do Bolsonaro para que a estabilidade política fosse maior no país. Agora, o que nós presenciamos é que o Bolsonaro tem um instrumento de resistir a essas tentativas, né? E ele tem demonstrado que tem mais recursos do que as pessoas imaginavam. A sua base de sustentação é maior do que se imagina, nós não podemos viver uma bolha, né?
entre nós, desde o primeiro momento, antes do seu governo mesmo, já sabíamos quem é o Bolsonaro. Agora, pela parte da população que é imune a essas denúncias, isso até, por muitas vezes, pode alimentar um sentimento de perseguição, de que acaba funcionando ao contrário, né? Então, você tem acho que a gente sempre trabalhou com a ideia de ter uma base de tentação em 3 frentes aí, né? De segmentos evangélicos, que são, na verdade, igrejas SA, né? Tem negócios, que tem muita coisa de lavagem de dinheiro, de coisa que tem uma base de sustentação baseada na manipulação, baseada no fanatismo, no irracionalismo, que a gente não deve menosprezar. Mas você tem as milícias, que é uma base forte, perigosa, e você tem esses aparatos policiais, que são muito perigosos, né? Muito perigosos, e que na greve agora no Ceará se demonstrou, né? O nosso amigo Orlando Zacconi, num debate que nós estamos fazendo, citou um estudioso latino-americano que diz que as polícias hoje têm muito mais condições operacionais de operar golpes de Estado do que o próprio aparato militar, né? Então, se a gente somar isso, que tem um segmento das Forças Armadas que está no governo e que apoia o Bolsonaro, nós temos aí uma capacidade de reagir à tentativa de um afastamento mais assim, imediato, muito grande. E é o que acabou se demonstrando nessa conjuntura. Eu acredito que é uma situação ainda não resolvida, né? Ele recuou claramente da proposta do dia 15, do chamamento que havia feito, né? Mas isso mostrou como resultado uma fragilidade do Congresso do STF assustadora. O presidente já tem motivos mais do que evidentes de estabelecer processos de crime de responsabilidade. E o Congresso faz de conta que não viu, né? Faz de conta que não viu e botaram panos quentes, deixe ficar mais um tempo, né? Então, é uma solução, ao meu ver, provisória. Só se explica pelo fato de que as reformas estão passando e que nós estamos vivendo no Brasil assim, uma expressão daquilo que é uma característica da teoria política clássica, né? Divisão dos poderes. O parlamento está governando, está realizando o que precisa ser feito na pauta do capital, de forma acelerada, disciplinada, etc. Então, enquanto o governo toca a vida aos trancos e barrancos nas suas sandices que a gente tem visto. Então, eu acho que foi uma manobra divisionista, mas também é uma manobra que mostra um jogo de forças que não está resolvido, né? Dele fica ou dele sai. Para mim existe aí uma coisa sem solução ainda tem uma correlação de força que momentaneamente o blefe ou não do Bolsonaro funcionou para que ele permanecesse. E como é que você viu a movimentação das oposições de esquerda? Porque a oposição, vamos dizer, liberal, ela pode ter divergências aí com os métodos do Bolsonaro, mas não há divergência em relação ao que me parece é o mais importante para essa turma, que é a agenda de reformas econômicas. E esse consenso em torno da agenda de reformas econômicas é muito grande. Por outro lado, as oposições de esquerda embarcaram nesse discurso da defesa da democracia, colocando inclusive o Congresso e o Supremo como símbolos maiores da democracia brasileira. Convenhamos que me parece... Não é bem claro. Exatamente, porque eu tenho chamado a atenção aqui já há um tempo que a gente vive um processo, desde a abertura lá do impeachment da Dilma, um processo de excepcionalidade institucional e onde justamente o Congresso e o Supremo são os grandes vetores aí do que vem ocorrendo, né? Nada teria sido possível sem o concurso das duas instituições acrescidas do alto comando do Exército. Não tem papel
o importante, aquele general Eduardo Vilas Boas, né? Vilas Boas. Pois é, num quadro como esse, como é que você viu as oposições de esquerda desviando o assunto que seria, me parece, o principal, essas relações aí da família Bolsonaro com as milícias, para uma suposta defesa da democracia, inclusive passando a assumir o dia 18 de março, que era um dia de luta, nacional de luta da educação, como um dia nacional de luta em defesa da democracia. Como é que você viu isso, hein? Então, essa é uma coisa que já vem de um certo tempo que a gente tem analisado, né? Feitiço da democracia, né? Quer dizer, agora, só faltou a frase famosa de que nós não podemos, que o STF, o Congresso, tem que garantir o Estado de Direito. Mas foram eles que, né, vilipendiaram o Estado de Direito, né? O Congresso e o STF funcionam da seguinte maneira, né? Eles fazem de conta que não vem o que o Bolsonaro fez, né? E ao mesmo tempo operaram claramente no limite de um contorcionismo jurídico e político para afastar uma presidente eleita em 2016, a partir de qualquer forma de legalidade minimamente estabelecida. E mais do que isso, né? Você tem uma composição hoje do Congresso que está absolutamente alinhada com o desmonte dos direitos trabalhistas, com a venda do patrimônio nacional, com um projeto de governo, um projeto econômico que é absolutamente lesivo e que não tem demonstrado resultados, porque eu acho que o eixo central da sobrevida do governo é esse, né? Se essa aventura ultraliberal do Guedes continuar patinando por muito mais tempo, fica difícil de sustentar a hipótese de uma continuidade, né? Eles vão ter que mudar alguma coisa, nem que seja formalmente, né? Mas, assim, essa ilusão de que o Congresso, o STF, defende uma coisa abstrata chamada democracia, se expressou também na frase do ex-presidente Lula, né? De que nós, por mais que não gostemos, não podemos tirar um presidente. Né? A frase parece que inteira foi essa, né? Uma coisa muito séria. Pô, mas ele já fez coisas muito sérias, né? Essa viagem internacional do Lula, né, eu sempre ironizo se o Lula... Eu acho que a gente deveria manter a campanha do Lula ali, porque parece que ele ainda não foi solto, né? Que ele sai e vai fazer quase um comentarista de luxo da situação do país, no momento em que uma liderança do peso que ele tem na conjuntura poderia estar claramente, né, na linha de frente de uma resistência necessária, que está muito difícil de ser feita. Como você disse, nós temos um desmonte na educação seríssimo, né? Tem um ministro da Educação irresponsável, incapaz, e de repente a greve do dia 18, que eu já acho muito pouco para aquilo que a gente precisa, né? Uma greve de 20 contra uma situação que é de desmonte evidente, né? De ataque brutal contra a educação nesse país. Eu vou para o exterior recebendo títulos. Eu acho assim, se criticou tanto, você deve lembrar, né, a viagem logo depois do primeiro turno do Ciro Gomes para o exterior, mas o Lula está viajando, né? E ele é o porta-voz dessa ideia de que é necessário garantir a democracia como principal bem. Hoje o centro é a defesa da democracia. Ora, hoje o centro é que o governo federal está na mão de uma organização criminosa, né, com a conivência do STF e do Congresso. E agora, depois, eu acho que a vantagem da conjuntura é que essa movimentação, em torno do chamamento de um ato de atitude, né, contra o Congresso e o STF, demonstrou que existe aí uma conivência dos poderes instituídos com essa criminalidade que ocupa o presidente da República, inaceitável, né? Inaceitável. Então, assim, no momento em que isso se estabelece, a linha de raciocínio mais no sentido da desobediência civil, da resistência, da necessidade de ações mais incisivas para interromper esse mandato, do que simplesmente a ideia que anima esse segmento do centro-esquerda,
da oposição liberal, que é vamos resolver tudo em 2022 através das eleições com pessoas civilizadas. Essa linha é uma linha absurda. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o papel que está tendo hoje, o Maia, né? Que um certo partido considera aliado, senta junto para discutir, é um interlocutor e tal, o Maia funciona de uma forma que opera o desmonte de tudo que a gente conquistou, né, no período da abertura para cá, de uma forma violenta, de uma forma truculenta, de uma forma impositiva. No meio dessa crise, a única coisa que ele fala, e que a Rede Globo adora repetir, é que essa crise não atrapalhará o trabalho do Congresso em aprovação de reformas. Né? Então, que democracia é essa? Esse Congresso foi eleito democraticamente, né? Ele foi eleito em eleições limpas. Existe agora uma denúncia no livro do Museu Militar, né? Que o Bolsonaro foi eleito na marra. O que quer dizer que o Bolsonaro foi na marra? Que livro é esse, Mauro? É um livro que o Vilas Boas trabalha. Me fugiu o nome Vilas agora. Boas, o general? Não Vilas Boas. O que está doente, como é que eles chamam? Não, quem está doente, agora você me confundiu também. Bem, daqui a pouco a gente lembra. Depois a gente lembra dele. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque me parece que no campo da oposição houve um segmento que teve uma postura diferente, até porque estava premido por uma crise muito grave. Eu me refiro lá aos Ferreira Gomes, lá o Cid Gomes, o Ciro Gomes e o Camilo do PT, né, o governador. Essa turma não ficou muito isolada, né, na administração dessa crise lá do Ceará? Porque ao mesmo tempo em que havia a crise do Ceará, claramente houve essa convergência aí, me parece, das oposições, a tal da defesa da democracia. Inclusive com a defesa do Congresso e do Supremo, que convenhamos, eu compartilho da tua opinião. Não dá para defendê-los, né? E na prática, me parece que a turma do Ceará ficou muito isolada. Como é que você viu também essa situação? Então, ali você tem um quadro muito... tem uma especificidade ali. Primeira reação, né, do Cid Gomes e a forma como foi capitalizado isso pelo ex-candidato da República, né, é próprio do estilo de fazer política desse senhor, né? Eles se aproveitam e foram para frente. Numa reação no tom que é necessário, porque estão reagindo contra uma sabotagem, né, um motim. Agora, se a gente voltar um pouco, o Camilo é uma figura contraditória ali na política do Ceará, né? Ele é eleito pelo PT, mas ele é muito mais próximo desse esquema do Ciro Gomes, né? Ele tem uma proximidade muito grande com ele. E ele é um político dessa geração que nós estamos falando, né? Não hesitou em chamar as operações de garantia da lei e da ordem, caiu aí numa armadilha, né? Deu um palco para o Moro, inclusive o comandante da ocupação foi quem disputou as eleições com ele, né, para o governo do Ceará, e perdeu já no primeiro turno, né? Então ficou uma situação específica em que eles eram obrigados a reagir e, de certa forma, contornar a situação com uma certa capacidade, e catapultou a figura do Ciro, que estava bastante secundarizado nessa conjuntura. Mas veja, né, quer dizer, vamos enfrentar um trator, vamos passar por cima, vamos ter que matar a gente para implementar isso, desafio o presidente da República, mas voltemos àquela nossa análise. E aí isso deságua em que ação concreta, né? Isso vai chamar os atos do dia 18, vai chamar fortalecer o ato do dia 8, vai dar um sentido a isso? Não, né? Isso vira uma cartada, quer dizer assim, a forma é diferente, mas o conteúdo é visando 2022, né? Eu vou disputar essa conjuntura com o trator, a família Gomes, e o Lula vai disputar isso agora com o título de cidadão francês, né, com cidadão parisiense. São duas cartas
está no mesmo sentido. Essa parte da oposição está apostando em não interromper o jogo para poder ganhar as eleições de 2022. Né? Uma outra parte da oposição, que é uma oposição de direita, que é uma oposição interna ao bloco que resolveu por bem apoiar e viabilizar a candidatura desse miliciano, já está trabalhando de forma muito mais incisiva num outro cenário, que é a Rede Globo, por exemplo. Né? A Rede Globo é parte desse bloco que, ao meu ver, já chegou à constatação de que é necessário tirá-lo. Né? Ela vai criticá-lo, criar uma tentativa de desmoralizá-lo o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, salvar o seu plano econômico. Porque ela quer que a alternativa ao Bolsonaro, seja agora, no processo de impeachment, seja em 2022, seja uma alternativa de continuidade e de pacto para não mexer naquilo que as reformas morderam na carne dos direitos trabalhistas, do processo de ultraliberalização da economia, etc., que é o que eles defendem. Né? É uma mesa de debate na Rede Globo que era coisa medonha, né? Assim, ele não consegue falar nada a não ser que a crise é muito séria porque coloca em risco as reformas, é isso. Não é uma crise séria porque você tem um presidente que ameaça fechar o Congresso, que está envolvido possivelmente com uma organização criminosa. Ele precisa ser tirado porque ele pode atrapalhar exatamente as reformas que para eles é tão caras. Então, acho que de uma forma ou de outra, seja a oposição de direita, diante da reação e da capacidade de mobilização do Bolsonaro, ou o centro-esquerda, estão apostando em 22. Eu temo que o jogo ainda não acabou de ser jogado. Né? Acho que o Bolsonaro tem o risco, essa é a dúvida, essa é a incógnita da conjuntura, se o Bolsonaro tem instrumentos tanto de apoio popular quanto de aparatos de repressão, seja nas polícias, seja em parte do Exército, para fazer o que eu acho o plano final dele. O Bolsonaro nunca quis ganhar as eleições, fazer um mandato, depois fazer outro, aplicar um plano econômico, não. Ele quer o poder, né? E esse poder para ele existe como um poder imposto pela força. Né? Então, nesse sentido, que é uma contradição, porque quando ele fala em fechar o Congresso e o STF, eu concordo com você, não temos que sair na defesa dessa formalidade, mas ele tá jogando no sentido da perspectiva de um governo, de uma ditadura em que as Forças Armadas, parte delas, e essa parte dessa, não apenas das milícias, mas de uma eu não sei como chamar isso sociologicamente. Para inventar um nome para isso. Você diz que o teu raciocínio é que ele, de alguma maneira, ele testa. Ele testa os limites aí da institucionalidade vigente, não é? Se ele tiver força como ele, o risco ele acreditar quem, né? Ele pode ir para uma aventura, né? Ele pode ir para uma aventura como ele está testando, para ver onde vai. Você tem um segmento que eu acho que está envolvido na criminalidade. Tem um momento da análise que o Che Guevara faz do Estado cubano. Ele fala o seguinte: a gente tem que entender que o Fulgêncio era apenas a ponta do iceberg de um aparato militar que, na verdade, estava profundamente corrompido, né, com os negócios, com a prostituição, com o tráfico de drogas, com cassinos, com o jogo, com tudo ali, né, com a criminalidade em Cuba. Quando você vê, por exemplo, um deputado que cortou a corrente das áreas indígenas ali, e que saltou de 100 mil reais para 1 milhão e tantos reais seu patrimônio, você fala, esses caras estão enriquecendo com negócios ilícitos. Né? Quando você vê aquela corja que votou em 2016 a eleição da presidente, um atrás do outro, cair por escândalos, você vê que tem uma parte de uma lupenburguesia, como chama a Sofia Manzano, né? Uma lupenburguesia que vive da contravenção, que vive na fronteira entre negócios e coisas. Parte da burguesia brasileira é isso, né? Essas pessoas que financiaram claramente o Jaquinha para poder viabilizar o ato do dia 15. Quer dizer, eu acho que não é um Bolsonaro desequilibrado que quer tomar o poder porque é um megalomaníaco, né?
eu acho que é um segmento da burguesia brasileira profundamente vinculado a contravenções, né, e que não quer garantir seus negócios, né, quer entrar na terra indígena, quer vender suas terras para mineradoras, quer fazer tráfico, né? E esse segmento desqualificado se choca com um pedaço da burguesia que tem relações com o grande capital, que está ganhando muito dinheiro, tem um núcleo da burguesia que essa crise está beneficiando, né? Os grandes grupos financeiros e não financeiros estão muito bem. Estão muito bem. Então, assim, eu acho que aí tem um jogo de forças muito maior do que a oposição do centro-esquerda, que a oposição liberal imagina, e que esses segmentos não têm nenhum pruído de interromper o processo institucional de uma forma mais violenta, como já fizeram em 1984 e que fariam de novo. Agora a briga é que o problema é que nós estamos fora do núcleo da briga. Tem uma briga entre o núcleo bolsonarista que quer dar esse golpe e o núcleo do grande capital que quer tirá-lo. E a esquerda, ou parte da esquerda, esperando os 22 chegar. Lamentável. Mauro, a Natália Moraes nos ajudou aqui e ela viu que tem um livro aí que chama Os 11, o STF, seus bastidores e suas crises. É do Felipe Recondo e do Luiz Weber, ambos jornalistas. E justamente coloca essa questão aí da ação do general Vilas Boas, o método na marra, como se o Bolsonaro foi eleito. Esse livro que você está se referindo? Eu não me recordo, eu citei de cabeça agora. Porque você mencionou Vilas Boas. Vilas Boas é general, porque jornalista, o Vilas Boas Correia, né, que já nos deixou. Pode ser, confundi então. Porque o na marra é isso, né? Você tem hoje, por exemplo, o exército de robôs, contratos, né? Então, assim, acho que assim, o STF, ele, na figura do Toffoli, que acho que está demonstrando um capacho fiel, né? Que tem um general na sua equipe lá dentro do STF, está tendo cada vez mais a condição de ser isso que parte da esquerda liberal acredita. Né? Eles já estão dispostos a qualquer contorcionista aparecer na foto como o Toffoli gostar de aparecer. Mauriase, muito obrigado pela tua entrevista aqui novamente ao nosso programa e eu desejo aí um bom ano pós-carnaval e principalmente um bom trabalho. Obrigado para todos. Vamos reforçar aí a convocatória para o dia 8, né? Dia 8 de março, e preparando aqui ativamente a paralisação do dia 18 para defender a educação no país. Legal. Forte abraço para você, Mauro. Um abraço. Conversamos aqui com o professor Mauriase. Mauriase é professor da Escola de Serviço Social da UFRJ e foi candidato à presidência do Brasil pelo PCB nas eleições presidenciais de 2014. Agora nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Já já a gente retorna. Estamos apresentando Faixa Livre. Bandeirantes 1360. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia é nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. O ouvinte da Trânsito que segue em direção à zona sul do Rio, saindo do centro da cidade, perde tempo no acesso ao elevado Paulo de Fronten, rumo ao túnel Rebouças, há reflexos no elevado Rufino Pizarro, portanto, quem vem da linha vermelha pode ganhar um tempo acessando a rampa de descida em direção ao campo de São Cristóvão. Na ida para a zona sul do Rio, também observa dificuldades no elevado 31 de março, rumo ao túnel Santa Bárbara. Quem ainda está na Avenida Brasil, na altura do Intro, pode optar pela via expressa da zona portuária, na sequência, o aterro do Flamengo. Se você tem um Fiat Mobi, preste atenção. A Fiat convoca proprietários de todas as versões, 2016 a 2020, para um recall. Acesse fiat.com.br para saber mais. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM.
Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Vocês podem acompanhar o Faixa Livre pela nossa página www.programafaixalivre.com.br. Na nossa página também, além dos áudios com as nossas entrevistas, o jornalista Anderson Gomes, ele produz matérias a respeito das próprias entrevistas. Então, é mais uma maneira de difundir aí o nosso conteúdo, o papo que a gente tem aqui com os nossos comentaristas. Essas entrevistas se transformam também em matéria jornalística. E o Faixa Livre também pode ser acompanhado pelas plataformas Deezer, Spotify e Cashbox, através dos nossos podcasts. Bem, agora, nosso próximo entrevistado é o David Bacelar, secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. David Bacelar, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Celeste e ouvintes do programa Faixa Livre. Por sinal, já aproveitar e parabenizá-lo aí, Paulo, por essa iniciativa de o programa, além de estar na rádio, está também nas plataformas digitais, porque hoje as pessoas têm utilizado bastante. Cada vez mais a gente está investindo aí na difusão do programa pela internet, é inevitável, né? Agora, David, eu também quero aproveitar e nós não conversamos depois do fim da ocupação lá das instalações da área de recursos humanos da Petrobras, lá no edifício Edise, que você e outros companheiros sustentaram por longos dias. Nossos parabéns aí, meus parabéns aqui em nome da equipe de trabalho do Faixa Livre, principalmente nossa solidariedade por esse esforço que foi coroado, me parece, de um êxito importante, de abertura de negociações para justamente se evitar as demissões lá na Fafem. Eu queria que você voltasse aí à discussão. Acho que a gente não conversou depois do encerramento da ocupação, principalmente a partir dessa abertura de negociações lá no Tribunal Superior do Trabalho. Como é que foi todo esse processo e, principalmente, em que ponto se encontram essas negociações? Bem, Paulo, você fez uma retrospectiva excelente. Nós encerramos aquela ocupação de 21 dias na sede da Petrobras, no RH da Petrobras, onde estávamos aguardando negociação com a gestão da empresa. Suspendemos a greve da categoria, 20 dias, maior greve realizada desde 1995, porque nós conseguimos, mesmo que através da mediação do Tribunal Superior do Trabalho, fazer com que a gestão da Petrobras ela viesse a cumprir o estatuto, ou melhor, o acordo coletivo de trabalho que ela tinha assinado conosco. Então, sim, a greve ela alcança alguns de seus objetivos, e um dos principais foi justamente a gente sentar a mesa para negociar temas tão sensíveis como essas demissões em massa em Paraná e as medidas unilaterais que estavam sendo implementadas pela gestão da empresa, impactando diretamente na vida do trabalhador e da trabalhadora, principalmente de áreas operacionais. Então, de lá até cá, Paulo, o que nós conseguimos até então foi uma reunião sob mediação do TST no dia 21, onde nós tiramos alguns compromissos importantes a respeito dos dias parados, onde, por exemplo, a metade desses dias serão descontados, a outra metade vai ser compensada. As punições que foram feitas para os grevistas, todas elas foram canceladas, desde advertências até desimplantes ou desembarques de plataformas, mudanças de regime de trabalho. Tivemos
o compromisso registrado em ata a partir dessa reunião de que as férias que foram canceladas ou modificadas, que elas seriam mantidas ou reagendadas em comum acordo com a empregada e seu gestor imediato, e reabrimos a mesa de negociação com relação a esses outros temas que estão atingindo os trabalhadores e trabalhadoras, como, por exemplo, com relação às tabelas de turno, interstício entre as jornadas, a alocação do relógio de ponto nas áreas operacionais, como plataformas, terminais e refinarias. E no dia 27, tivemos uma outra reunião, também sob mediação do TST, onde, apesar de termos peleado a manutenção do emprego dos trabalhadores e trabalhadoras ali do Paraná, ou seja, a incorporação deles ou a cessão para outra área de negócio da Petrobras, a empresa foi muito resistente com relação a isso, lembrando que a mediação, como o próprio nome diz, é uma mediação de conflito entre as partes, não há um julgamento com relação a esse tema, só sai ali o que é acordado entre uma parte e outra, e o que a gestão apenas apresentou foi um plano para esses trabalhadores e trabalhadoras referente ao desligamento de cada um em cada um. E isso, que é um tema muito sensível, está indo para a Assembleia hoje, lá em Araucária, no Paraná, para a categoria deliberar se vai aceitar ou não essa proposta que foi apresentada. Os outros temas continuam sob negociação ainda, junto à gestão da empresa, num prazo aí de 30 dias. Agora, David, no tocante às demissões, a empresa não recua, pelo que eu entendi, e oferece esse plano de desligamento. Isso implica tanto trabalhadores diretos como também os terceirizados? Essa é a minha primeira dúvida. Segundo, com relação à desativação da fábrica, a chamada hibernação, não há nenhum recuo da Petrobras também em relação a isso? Infelizmente não, Paulo. Com relação aos dois temas, a gestão truculenta, como nós temos colocado, intransigente, do Roberto Castelo Branco, nome esse que nos assusta, foi ele que implementou a ditadura civil-militar aqui no país, tomara que não seja parente. Essa gestão truculenta não mudou sua posição. Ela mantém as demissões, tanto dos terceirizados quanto dos próprios, e mantém o fechamento ou hibernação dessa fábrica de fertilizantes nitrogenados, tão importante não só para o Paraná como o Brasil, que é um país agrícola ainda, e em pleno processo de desindustrialização. É bom destacar, Paulo, que ontem e hoje nós estamos reunidos aqui, a FUP, com seus 13 sindicatos, discutindo os próximos passos com relação a esse assunto. Sim. Ontem debatemos de forma muito intensa esse tema das demissões em massa, mantivemos a nossa posição, uma posição em defesa ainda dos empregos, em defesa da incorporação desses trabalhadores e trabalhadoras, principalmente esses 400 que são próprios do sistema Petrobras, porque existem outros exemplos de que isso já aconteceu na empresa. Vou citar aqui alguns, Paulo, rapidamente. Sim. A Petrobras ela tinha diversas subsidiárias, criadas até mesmo pelos militares na década de 80. Então, citando aqui a Ultrafértil, que foi a Fafem Paraná, construída pela Petrobras na época, e em 1982 ela entra em funcionamento lá em Araucária, no Paraná. Então a empresa 100% Petrobras, empregados concursados, por sinal desses 396, eu acho que mais de 100 fizeram concurso público à época, e assim como ela, outras diversas subsidiárias foram criadas, a Petromisa, a Petrobras Mineração, a Petroquisa, a Petrobras Química e Petroquímica, SA, inúmeras subsidiárias que a empresa ela saiu apenas do ramo de óleo e gás e se ampliou. Nesse período, diversos concursos foram realizados. Infelizmente, na década de 90, com os governos Collor e FHC, essas subsidiárias, não só da Petrobras, como inúmeras outras, elas começaram a ser privatizadas e foram vendidas. A exemplo da Ultrafértil, a exemplo da Petromisa. E o que acontece com esses trabalhadores? No caso da Petromisa, Interbras, Nitrofértil e outros, esses trabalhadores foram incorporados pela Petrobras. E agora, nos anos 2000, ali por volta de 2009, 2012,
nós tivemos diversas termoelétricas que foram compradas pela Petrobras. E esses trabalhadores das termoelétricas que eram privadas, criadas ainda também no governo de Fernando Henrique Cardoso, eles foram incorporados pela Petrobras. Então, por que ter um direito diferente para alguns e para outros? Então, a FUP, ela mantém a sua posição. Esses trabalhadores e trabalhadoras, eles precisam ser incorporados pelo sistema Petrobras, como esses outros exemplos aqui que citei, defendeu e definiu a situação desses trabalhadores. Mas, como nós colocamos, Paulo, hoje tem uma Assembleia e quem define isso é a categoria que sabe onde o calo aperta. E óbvio que, independente da decisão dos companheiros e companheiras ali, no Paraná, nós estaremos apoiando a decisão dele. Agora, no caso aí dessas demissões, a coisa se reveste de maior gravidade por conta da desativação da fábrica, né? O que é um golpe, inclusive, na economia nacional. Agora, essas demissões, por enquanto, estão suspensas, não estão, pela Justiça do Paraná? É isso. A desembargadora Roseli, do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, ela suspendeu essas demissões até o dia 6 de março. Isso. Ou seja, até sexta-feira agora. Até lá, essas demissões... O que é que eu... Infelizmente, a desembargadora está se aposentando. Se aposentou, na verdade, ontem, dia 2 de março. Então, esse processo ele vai para a mão de um outro desembargador ou desembargadora, e aí nós não sabemos disso. A audiência que está prevista para o dia 6 de março, na verdade, já era uma audiência de conciliação ainda. Então, as partes deveriam se entender e apresentar alguma proposta até o dia 6. Caso não houvesse acordo entre as partes, aí sim, a Justiça, através do TRT, iria tomar uma decisão em algum julgamento que iria acontecer. Um problema que está posto é que nós não sabemos qual desembargador ou desembargadora tomará essa decisão e, como nós bem sabemos, Paulo, as instituições no Brasil, elas ainda estão em plena disputa. Então não sabemos se o desembargador ou desembargadora, ele julga ou tem as suas decisões rotineiramente ou costumeiramente favorável aos trabalhadores e trabalhadoras ou não. Então tudo isso está sendo levado em consideração nessa decisão que os próprios trabalhadores e trabalhadoras tomarão hoje à tarde. A Assembleia está marcada às 15 horas, lá em Araucária, no Paraná. Mas, repetindo, a FUP, ela mantém a sua posição de que esses empregos precisam ser defendidos, porque se fazem com esses, farão com outros trabalhadores e trabalhadoras, seja da Transpetro, da Petrobras Biocombustíveis, que hoje a Petrobras tem, das refinarias e seus terminais. Daí a defesa intransigente nossa dos empregos, e principalmente desses vários aí que fizeram concursos públicos, seja para a Petrobras ou essas empresas subsidiárias, várias que ela tem. Você mencionou aí a reunião da FUP, vocês estão reunidos aonde? No Paraná mesmo? Não, nós estamos reunidos no Rio, Paulo. Tá. Vocês estão aqui no Rio. A reunião ontem termina hoje, a reunião. Perfeito. Sobre o tema da FAP Paraná, nós discutimos, e a posição que eu estou aqui listando para você e para os ouvintes, as ouvintes, é a posição que fechamos ontem na reunião. Hoje continuaremos discutindo os vários outros temas que ainda estão sob negociação junto à gestão da Petrobras. Como andam os entendimentos entre a FUP e a FNP, que é a outra federação que representa os petroleiros? Existe algum tipo de estratégia que se busque comum? Paulo, nessa greve, a gente teve um descompasso no início dela, mas a partir do momento que os sindicatos da FNP entraram em greve, e aqui destacando dois deles, o Sindipetro RJ e o Sindipetro Litoral Paulista, nós conseguimos fazer um movimento juntos, a partir do dia que eles entraram, salvo engano, entraram no dia 6 de fevereiro, e fechar o movimento juntos. Eu acho que nesse momento conjuntural que nós estamos vivenciando hoje, onde o inimigo ele utiliza a força do Estado com as suas instituições para massacrar a organização dos trabalhadores e trabalhadoras, essa unidade é mais do que necessária.
Então, sim, os diálogos eles continuam sendo feitos. Eu, particularmente, tenho conversado bastante com o companheiro da Edson, que é o coordenador aí geral da SNP. Essa unidade é importantíssima. Eu, inclusive, fiz essa referência porque, a rigor, o que me parece que a gente precisa de uma unidade muito maior, inclusive envolvendo aí outras categorias em luta, envolvendo as centrais sindicais. Como é que você vê esse processo? Porque há um processo de luta política hoje no país que claramente coloca aí o governo Bolsonaro na berlinda, por conta principalmente de questões relativas aí ao entendimento do que nós chamamos de democracia, não é? Porém, o que é mais grave nisso tudo é a agenda de reformas econômicas que é completamente antinacional, antipopular e que deveria mobilizar a classe trabalhadora como um todo. Como é que você vê a importância de apoios do movimento sindical, das oposições de esquerda à defesa da Petrobras? Bom, um dos pontos positivos dessa greve foi esse. Nós conseguimos, a partir dessa greve, que alcançou esses resultados, por mais que pragmaticamente eles tenham sido tímidos, como nós comentamos aqui, a greve ela teve um resultado positivo no sentido da capilarização que houve da necessidade, do entendimento da necessidade de nós termos esse enfrentamento maior frente ao governo Bolsonaro. Isso, as esquerdas nos apoiaram como todos os partidos, centrais sindicais, e essas articulações elas continuam. Só para você ter ideia, coincidentemente, você tocou nesse assunto, ontem mesmo estava conversando com o companheiro Adilson Araújo, que é o presidente da CTP em âmbito nacional, e conversando com dois dirigentes da CUT Nacional, o companheiro Guterra e a companheira Carmen Foro, que é a secretária adjunta hoje da CUT Nacional, justamente tentando articular. David, sim. Tentando articular reuniões, principalmente com sindicatos, confederações, federações dos trabalhadores e trabalhadoras dos serviços públicos e das empresas públicas estatais. Temos uma reunião, por exemplo, Paulo, aqui no Rio de Janeiro já marcada por Sindicato de Saúde, e o companheiro Sandrão, o presidente da CUT do Rio de Janeiro, está chamando essa reunião justamente para a gente ter uma análise mais aprofundada da conjuntura nacional nesse momento, e nós definimos ações conjuntas. Eu acho que esse é o momento de unir forças, ao ponto de nós chegarmos aí agora, no mês de março, onde nós já estamos, domingo que vem, com grandes manifestações que ocorrerão em todo o Brasil, no dia 8 de março, no Dia da Mulher, onde, sem dúvida alguma, as mulheres trabalhadoras estarão nas ruas, se manifestando contra esse governo, que é um governo misógino, machista, e contra o trabalhador e a trabalhadora, mas também nas outras datas que já estão no calendário nacional de mobilização de todas as centrais. Dia 14 de março, o dia que, infelizmente, a companheira Marielle Franco, vereadora daqui do Rio, foi morta, e até hoje um assassinato sem nenhum tipo ainda de solução, né, de reconhecimento dos seus culpados, apesar de estarmos vendo, como nós comentamos em outro programa, a milícia atuar não somente no Rio de Janeiro, mas de forma coordenada em todos os estados, inclusive na Bahia, da onde eu sou oriundo, utilizando as e também o dia 18 de março, que é onde está finalizada aí uma greve nacional do serviço público e outras categorias que já estão sinalizando participação nessa greve, como os Correios, e nós estaremos fechando posição com relação a essa data hoje, aqui na reunião do Conselho Deliberativo da FUP. Ou seja, Paulo, você está corretíssimo. É hora dessas lutas elas não serem mais isoladas. Nós conseguimos suportar durante 20 dias essa greve, eu nem sei como. O Estado e sua força veio de encontro ao movimento sindical petroleiro para tentar destruí-lo. Agora é o momento das esquerdas, é o momento das centrais sindicais, da classe trabalhadora se unir, porque senão
nesses 3 anos que faltam ainda do governo Bolsonaro, não vai sobrar absolutamente nada. David Bacelar, mais uma vez eu te agradeço a gentileza dessa conversa, dessa entrevista aqui no nosso programa Faixa Livre. Muito obrigado. E Obrigado, Paulo. Deixar um abraço aí para você, para a Celeste e para todos e todas as ouvintes aí do programa Faixa Livre. Cabeça erguida e sempre olhando à frente, porque essa luta da classe trabalhadora é necessária para garantir os nossos direitos, nossos empregos e o país soberano que nós acreditamos. Forte abraço, Paulo. Forte abraço, um bom dia para você, David. Conversamos aqui com o David Bacelar, secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da FUP. E assim como o Mauro, ele lembra aí esse calendário estabelecido, inclusive, pelas centrais sindicais, por partidos políticos, pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Dia 8, o Dia Internacional da Mulher, que aqui no Rio, inclusive, houve uma decisão, me parece, de realização também de um ato no dia 9, lá na Candelária. No dia 14, o ato em memória a Marielle. E no dia 18, o Dia Nacional de Luta da Educação, que agora é reforçado aí pela adesão de um conjunto com relação aí às homenagens a Marielle, no Sindicato dos Engenheiros, na próxima segunda-feira, dia 16, às 18 horas, haverá também um ato em homenagem à memória de Marielle. Por Marielles, por nós, parem de nos matar. É um ato que está sendo preparado, inclusive, tem à frente o nosso ouvinte, o Luiz Carlos, lá do Grajaú. Ele convida aí a todos, a partir das 18 horas, na segunda-feira, dia 16 de março. Vamos agora ao nosso novo intervalo, voltaremos em seguida. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Olha, o Paulo Soares, lá do Parque Marilândia, em Caxias, me faz uma pergunta aqui, cabulosa, posso dizer assim. Primeiro, o Paulo Soares me dá um bom dia, né? Bom dia, passarinho. Bom dia para você também, Paulo. E ele pergunta, então, com tantas polêmicas, você acredita que o governo Bolsonaro vá até o fim? E se for, quais os impactos para o país? Um abraço para você também, Paulo, meu xará. Olha, eu acho que o governo Bolsonaro vai sim até o fim, não é? E esse fim é muito grave, porque existe uma ampla unidade hoje no país, infelizmente, em torno dessa chamada agenda de reformas liberais. A rigor, essa agenda ela teve início no país nos anos 90.
e, de alguma maneira, ela prossegue até hoje. É verdade que durante os 13 anos do governo do PT, tanto nos governos de Lula como de Dilma, essa agenda, de alguma maneira, foi congelada em termos. Não é? Se, por um lado, a gente teve algumas alterações que me pareceram positivas no âmbito do setor de petróleo, de construção naval, por exemplo, por outro lado, nós tivemos a aceleração dessa agenda no tocante a alguns segmentos de infraestrutura, por exemplo, estradas, portos, aeroportos. Houve privatizações nessa área. Mas, de qualquer maneira, esses 13 anos, de alguma forma, colocaram sob compasso a agenda de reformas liberais. O problema é que, a partir do segundo mandato da Dilma, não é? Que foi interrompido pelo impeachment, do governo Temer e agora do governo Bolsonaro, essa agenda ela se acelera e ela unifica os setores aí dominantes da economia e da política. E, nesse sentido, eu acho que o governo Bolsonaro tem um grande respaldo e ele vai até o fim, e o prejuízo para o país, levando-se à frente essa agenda, é terrível. É uma agenda antinacional, antipopular e que nos faz regredir a uma situação, vamos dizer, de um país neocolonial, cada vez mais dependente de decisões que são tomadas fora do nosso país. A perspectiva estratégica do Brasil deveria ser outra. Deveria ser justamente um conjunto de políticas que buscassem reduzir a nossa dependência ao mundo externo. Nós temos todas as condições de sermos autossuficientes. Isso não significa nenhuma ideia de uma autarquização do Brasil, um fechamento do Brasil, mas simplesmente reconhecer as nossas imensas possibilidades. Essa que é a grande questão, e organizar um sistema econômico, político, social que atenda aos brasileiros. A gente precisa de uma economia popular e de um Estado popular, um Estado que defenda os brasileiros e defenda o nosso futuro, especialmente. Bem, na ponta da linha, farei agora uma entrevista muito importante. Vamos conversar aqui com Antônio Jorge da Silva. Ele é engenheiro agrônomo e diretor do Sindicato dos Engenheiros e está à frente de uma iniciativa muito importante que ele vai nos contar a respeito aí da Conferência do Meio Ambiente, a Conferência Livre Estadual de Meio Ambiente e Agricultura. Antônio Jorge da Silva, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, é Passarinho? Isso. Bom, um prazer estar falando com você, com os ouvintes da sua rádio, do seu programa, né, e trocar algumas palavras, algumas ideias com vocês. Então, a gente está muito interessado em toda essa organização a respeito da Conferência Livre Estadual de Meio Ambiente e Agricultura, que tem justamente o SENGE à frente e que realiza amanhã a sua segunda plenária. Eu queria que você conversasse um pouco conosco a respeito desse processo de construção dessa conferência. Pois é, Passarinho, a gente está muito assim, confiante, satisfeito com o que a gente conseguiu nesse período, né? Nós começamos esse processo em 7 de agosto, né? Realizamos 8 reuniões de organização, né? Algumas entidades tinham essa ideia, né, em mente, né, no sentido de rearticular o movimento social, o movimento ambiental, o movimento sindical, né, e colocar essa situação em andamento. E essa proposta de realização da conferência, ela foi ganhando força. Nós começamos com cerca de, inicialmente, 5 entidades propuseram, né, e a gente foi crescendo. Hoje a gente tem mais de 100 entidades subscrevendo o apoio à conferência. E, em função dessa discussão, porque as conferências as instituições entravam. E com esse retrocesso que houve na área ambiental e na área pública, de uma forma geral, nós sentimos a necessidade de reagir a esse processo e construir uma conferência de baixo para cima. Então, nós estamos num processo muito interessante e a conferência está marcada para os dias 26 e 27 de junho. Antes da conferência, nós estamos realizando
pré-conferências temáticas. E a primeira conferência vai ocorrer no dia 14 de março, que é um sábado, em Niterói, no Teatro Oscar Niemeyer. Nós estamos recebendo inscrições através da página da conferência, que é Clemarj, CLEMAARJ. É a sigla da Conferência Livre Estadual de Meio Ambiente e Agricultura do Rio de Janeiro. Mas, Jorge, então a plenária não será amanhã, porque eu falei aqui que amanhã... Não, a plenária é amanhã. A plenária é amanhã. Mas... A plenária é amanhã... E dia 14 será o quê? Dia 14 vai ser a primeira pré-conferência. Ou seja, a conferência em si, ela é antecedida por plenárias e por pré-conferências também. Pré-conferências. Perfeito. As plenárias são plenárias de organização, onde as entidades que estão subscrevendo o apoio à organização da conferência, trocam impressões e discutem a organização e mobilização para a conferência e para as pré-conferências. Tem um caráter, portanto, mais organizativo, não é? Isso. Agora, nós vamos ter uma pré-conferência, nós estamos com seis pré-conferências já marcadas. A primeira vai ocorrer no dia 14 de março, que nós estamos convidando todo mundo que seja interessado num tema que é um tema que interessa a todos nós, que é meio ambiente, crise hídrica, saneamento básico e saúde ambiental. Perfeito. Então, e vai se dar lá em Niterói. A ideia das pré-conferências elas serem realizadas em diferentes regiões? Isso. A primeira vai ser em Niterói, no Teatro Oscar Niemeyer. Nós conseguimos, conversamos lá com a prefeitura entendeu a importância e conseguiu um espaço para realizarmos a conferência. Um espaço privilegiado. E já tem outras pré-conferências marcadas? Isso. A segunda vai ser no dia 26 de março, no auditório da IBGE, dos servidores do IBGE, e vai ser um tema também importante: meio ambiente, dívidas públicas, interna e externa, gestão pública, justiça ambiental e poder legislativo. Então, você vê que os temas são temas muito importantes que se encadeiam. Ótimo. No dia 8 de abril, vai ser a conferência Meio Ambiente, Agricultura, Acesso à Terra e Agroecologia. Vai ser em Cachoeiras do Macacu. No dia 15 de abril, vai ser a pré-conferência de Meio Ambiente e Energia. Essa de Meio Ambiente e Energia é tal a quantidade de questões que estão ligadas ao tema de energia, que cada uma dessas conferências tem uma comissão organizadora. Então, a comissão organizadora organizou 4 debates preparatórios para essa conferência de energia, que vão ocorrer também em lugares diferenciados. Então, no dia 30 de março, vai ter um debate sobre usinas hidroelétricas e uso múltiplo das águas. No dia 1º de abril, vai ter um debate sobre energias não renováveis, fósseis e nuclear. No dia 3 de abril, vai ser um debate sobre novas energias renováveis. E no dia 6 de abril, vai ser o debate sobre a transição energética. E no dia 15 de abril, a pré-conferência Meio Ambiente e Energia. A pauta é muito abrangente e integrada, muito interessante. E no momento onde a gente precisa refletir sobre essa realidade, porque nós temos aí uma crise hídrica em curso e cada vez mais grave por conta, especialmente aí da devastação que a gente sofre, especialmente nas bacias hidrográficas, por conta de falta de saneamento, por conta dessa poluição industrial que é impune e me parece sem solução, e onde cada vez mais as coisas vão se complicando, Então é muito importante. Agora, o apoio é muito grande em torno desse processo, O número que estão enviados significativo, Só de 100, Paulo. Ainda tem outras 2 conferências que vão ocorrer. Em 9 de maio vai ser uma conferência lá na Fiocruz sobre meio ambiente, resistência contra os retrocessos e genocídio do povo negro e comunidades tradicionais. E a última conferência vai ser a conferência de meio ambiente, educação ambiental e cultura. Mas nós estamos convidando todos que possam estar presentes, a gente já está recebendo muitas inscrições para essa primeira conferência que vai ocorrer no dia 14. Vai ser
lá em Niterói, que é sobre meio ambiente, inclusive saneamento básico e saúde ambiental. Eu achei interessante porque vocês estão abordando aí vários aspectos do problema, né? A própria crise hídrica, a questão das dívidas, a questão da agricultura, a questão de energia, a questão da discriminação contra o próprio povo negro e da periferia, né? Ou seja, me parece que é uma agenda muito interessante que mobilizará aí um conjunto de forças em um momento muito grave, né? Como é que você vê aí essa história da privatização da SEDAI, Jorge? Essa questão vai ser uma das questões bem debatidas nessa primeira conferência do dia 14. Né? Então, é um embate muito forte com relação a... Inclusive, nós estamos vivenciando isso, né? A crise hídrica, que aconteceu recentemente aí, com esse processo de privatização da SEDAI, né? Um impacto que trouxe para a população como um todo. A população sentiu, né, concretamente isso. E esses ataques à SEDAI são ataques exagerados, né? Então, essa questão vai ser tratada de uma forma, porque, às vezes, na privatização, você acaba privilegiando áreas nobres em detrimento de outras áreas, né? Então, isso é uma questão que vai ser tratada, a questão de preservação dos recursos naturais, né? Essa questão do atendimento do setor público, da eficiência do setor público, né? E processos que retornaram, né? Que privatizaram em alguns países e agora retornaram ao poder público, né? Porque o poder privado não deu conta da demanda que existiu em alguns momentos. Essa tem sido feito com muita intensidade, não? Isso. A reestatização de alguns serviços que haviam sido privatizados em décadas passadas. A gente pretende abordar isso. Você tocou na questão da plenária. A plenária é uma plenária aberta, né? Porque nós viemos nesse processo, né? E o processo foi crescendo, a gente não deu conta de fazer contato com todo mundo, com todas as entidades. Mas nesse processo, as entidades, quando tomam conhecimento, elas chegam, né? Então, essa plenária do dia 14, a gente está com uma pauta de construção da mobilização para essa primeira conferência, dia 14, e também início da discussão da conferência estadual, que será em junho. Porque nessa conferência estadual, cada pré-conferência dessa gerará um documento. E a gente tem o objetivo de consolidar os documentos dessas conferências, né? Dessas pré-conferências. E tem também outras pré-conferências que a gente chama de livres, que vão acontecer também. Várias entidades estão organizando atualmente. Tem uma, por exemplo, sobre agricultura urbana, que está sendo conversada, né? Então, e aí no dia 26 de junho, a proposta é de realização de um ato público ambiental num local público. Já como desdobramento da conferência estadual, que você mencionou, vai ser em junho, que dia, hein? Vai ser dia 26 e 27. Ah, então no primeiro dia da conferência se prevê também a realização de um ato público. De um ato público ambiental. E já tem local a conferência estadual? Nós vamos discutir nessa plenária, quer dizer, né? A gente discute nessa plenária. Por exemplo, quem tem solicitado ao UERJ, nós estamos em conversação com a UERJ, porque no segundo dia seria a apresentação dos documentos consolidados, né? Uma grande plenária para a apresentação dos documentos, discussão e aprovação dos documentos que são oriundos dessas pré-conferências. E no primeiro dia é um ato público ambiental. E esse ato público a gente quer fazer no local público. Lógico. É um ato público multicultural, um ato que tem a cultura, que tem a música, que tem a agricultura, que tem a ecologia, que tem os movimentos ambientais, os movimentos sindicais, né? Os movimentos se encontram num grande ato ambiental, né? Considerando que a questão ambiental é uma questão transversal, né? Que pega todas as questões. Jorge, nós vamos colocar, já colocamos toda essa programação na nossa página, então é uma forma aí de a gente ajudar nesse mutirão e em todo esse processo muito rico. E eu aproveito e te elogio aí, bem como aos sindicatos de engenheiros e as demais entidades envolvidas aí nesse processo. E quero também te pedir desculpas, porque a Natália Moraes me avisou aqui que eu inverti o teu nome, né?
Nada, faz parte. Jorge, um forte abraço para você e muito obrigado pelas valiosas informações. E amanhã... Convido a vocês estarem presentes lá no dia 14 também. No dia 4, se vocês puderem, pode vir, vai ser no CREA. No dia 14... No dia 14, lá em Niterói, né? Isso. Encher o teatro, né? Niterói, todo mundo que está interessado. Está recebendo bastante inscrições. Acredito que esses eventos vão ser eventos bastante interessantes em termos de debate. Né? Não há dúvida. Forte abraço para você, Jorge Antônio da Silva. Agora falando corretamente o teu nome. Bom dia a todos os ouvintes. Um bom dia para você também. Conversamos aqui com o Jorge Antônio da Silva, engenheiro agrônomo, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, a respeito aí da realização dessa Conferência Livre Estadual do Meio Ambiente e da Agricultura. Bem, vamos a um novo intervalo agora? Um novo intervalo e daqui a pouquinho a gente já retorna. Estamos apresentando Faixa Livre. Trânsito. Agora quem sai da área da Zona Norte, quando descendo ao centro do Rio, vai encontrando perda de tempo na Avenida Rádio Oeste, na altura da Avenida Maracanã, rumo à Praça da Bandeira. Nesse instante, observo melhores condições para quem segue pela Rua Visconde Niterói. Quem está vindo da Avenida Marechal Rondon pode acessar o viaduto da Mangueira, portanto, para ganhar um tempo margeando a Mangueira pela Rua Visconde Niterói, na sequência, a Avenida Bartolomeu de Guzmão. Nesse instante, a Rua São Francisco Xavier também pode ser uma alternativa, evitando a lentidão na radial. Agora, não deixe as pulgas estacionarem no seu pet. Seresto protege cães e gatos contra pulgas, carrapatos e doenças, como a leishmaniose, por até 8 meses. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e na ponta da linha eu cumprimento o economista Ademar Mineiro. Ademar, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Ademar Mineiro, eu tenho uma pauta aqui bastante longa para conversar com você. Quero falar, evidentemente, sobre essa articulação envolvendo dirigentes de bancos centrais de vários países, todos preocupados aí com o coronavírus. Mas nós temos problemas internos aqui no país, eu quero começar por aí. Como é que você está vendo essa dita polêmica entre o Congresso e o Palácio do Planalto, por conta aí do dito orçamento impositivo? Isso é uma batalha mesmo ou, de alguma maneira, está existindo um certo exagero nas posições tanto de Bolsonaro e de seus aliados, como também de alguns congressistas? A disputa aí, pelo orçamento do Congresso, o Legislativo e o Executivo, ela sempre existiu, a partir do momento em que você determina que é o Legislativo que elabora o orçamento. O Executivo no Brasil ele sempre tentou, de diversas formas, refazer, a seu gosto, o orçamento aprovado. Isso daí, pelo menos no período que a gente acompanha, enquanto você teve um processo de inflação muito alta, o orçamento, na verdade, ele era uma ficção, porque com a inflação alta,
acabava que o orçamento votado inicialmente perdia qualquer estrutura, né, na qual foi votado, né, e a partir de votações que iam adequando, né, o orçamento ao processo inflacionário, com várias extensões em algumas áreas e não dando extensões em outras, a gente acabava remodelando na prática todo o orçamento. A partir de 95, e uma redução drástica da inflação, isso daí mudou, né? Mas como você tinha o orçamento autorizativo, ou seja, na verdade a peça orçamentária que você aprovava era apenas um indicativo do executivo, né, que estava autorizado a gastar aqueles valores, mas não precisava necessariamente gastar aqueles valores, ele acabava parcialmente refazendo o orçamento. E, em geral, também, inclusive, se dava uma margem, 10, 20, 30%, em que o executivo podia fazer remanejamentos dentro do orçamento, isso daí somado à ideia do orçamento de gastar, permitia ao executivo fazer aí as modificações ao seu bel prazer, né? A partir do ano passado, se votou a ideia do orçamento impositivo, né? E aí o poder do Congresso aumentou. E, na verdade, isso é que está em jogo nesse momento, né? Essa queda de braço entre a figura do orçamento impositivo, ou seja, o orçamento que os parlamentares votaram, tem que ser cumprido, e o executivo tentando aí ganhar mais margem de manobra. A disputa se dá especialmente na parte dos investimentos, é uma parte menor do orçamento, né? Mas, de qualquer maneira, como a gente está em fase de que o investimento ele está praticamente zerado, a disputa reflete aquela velha máxima, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, os dois estão disputando aí esse resíduo de investimentos, que, na verdade, pode, num ano em que você tem eleições municipais, né, em que vários dos deputados, especialmente, são candidatos aí a prefeituras, né, isso daí dá uma briga lá embaixo entre os que têm aí as bênçãos do Executivo Federal, né, os candidatos que totalmente são apoiados aí pelo Executivo Federal, e esses parlamentares ou seus aliados que disputam as eleições lá embaixo, né? Então, a tensão, eu acho que está refletindo isso aí nesse momento. Eu acho que você pegou o ponto que me parece mais relevante, porque esse orçamento que passa a ser impositivo, ele, contudo, continua, evidentemente, condicionado à efetiva arrecadação, não é? Que o governo venha a obter. Ele só se impõe se efetivamente houver arrecadação. O problema é que me parece que desta feita, o que era para ser preservado, que seriam aquelas emendas parlamentares individuais, foi muito ampliado pelo relator, não é? Me parece que é aí que o Palácio do Planalto não gostou dessa história, né? São cerca de 30 bilhões de emendas que são produzidas pelas comissões, tudo isso foi incluído no conjunto aí das emendas que devem ser respeitadas pelo Palácio do Planalto, pelo governo federal, pelo executivo. Contudo, tudo depende da arrecadação, né? Por isso acho que tem muito exagero, né, nessa história. Em todo caso, parece que ontem o presidente do Senado andou se acertando com o Bolsonaro, né? E parece que, evidentemente, haverá aí algum tipo de acordo, né? É o mais provável, né? Até porque, digamos, essas forças que hoje dominam o Congresso e a Presidência da República, ambas são conservadoras, né? Ambas têm uma visão aí de futuro parecidas, né? E também, provavelmente, tem, em muitos lugares, candidatos comuns, né? na base aí da disputa eleitoral. Então, pode ser que não as tensões, quando se conversa a sério, se reduzam. O problema é passar a imagem, e isso é muito caro, especialmente para o presidente da República, para fora, de quem manda, né? Essa visão
que, além de conservador, é populista nesse sentido, né, de afirmar permanentemente que é ele que detém o poder, e, de fato, quem tem o poder sobre o orçamento é o legislativo, não é o executivo, né? O executivo é um executor do que foi aprovado pelo Congresso, né? Especialmente no caso em que o executivo tem pouco jogo de cintura para essa negociação com o Congresso, né? Essa imagem é que acaba ficando em disputa, né? Quer dizer, o que é possível até agora, que já aconteceu no passado, em torno da questão da reforma da Previdência, né, no ano passado, eles se acertarem. Agora sempre vai haver tensões aí, especialmente quando se colocar essa questão para a opinião pública, quem é que manda, né? Eu que falei contigo que tem uma pauta extensa aqui para conversar com você, eu vou agora te atrair para o tema da política, mas relacionado a esse caso, que é o seguinte: essa polêmica ganhou relevância, me parece, num momento muito delicado do governo Bolsonaro. Momento esse que foi marcado justamente pela execução do ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, lá na Bahia, pela polícia baiana, que por sua vez está sob comando de um governo do PT, o que levou o Bolsonaro, inclusive, a tentar fazer uma confusão em torno disso. Ao mesmo tempo, quando surgia aquele motim da PM lá no Ceará, da PM e das polícias, né? E o que ocorreu foi que, a partir da tal ofensa do Augusto Heleno ao Congresso, por conta justamente dessa história do orçamento impositivo, o foco todo se desviou, né? Ninguém mais falou dos problemas gravíssimos aí da relação da família Bolsonaro com as milícias aqui no Rio de Janeiro, e a questão central passou a ser a discussão do orçamento impositivo, inclusive das supostas ameaças à democracia. Em primeiro lugar, você acha que isso aí pode resultar realmente numa crise muito grave entre o executivo e o legislativo, inclusive com ameaças à nossa dita democracia? Olha, sempre existe a possibilidade desses processos fugirem ao controle, né? Eu acho que é um jogo, né? Um jogo de aposta aí, né? E se a gente usar figuras como pôquer ou jogos desse tipo, tem que ver se os dois lados vão pagar para ver que cartas o outro lado tem, né? Então, na verdade, a ameaça feita por trás do pano pelo governo Bolsonaro não era nem a manifestação de rua do dia 15, né? Era a capacidade de mobilizar para alguma via extra institucionalidade as Forças Armadas, né? E eu acho que a sinalização que esses setores do governo tiveram foi que, nesse momento, pelo menos, as Forças Armadas não estariam dispostas a fazer esse movimento. Então, na verdade, as cartas que o governo Bolsonaro tinha na mão se mostraram baixas, né? Frente ao poder institucional do Congresso, do STF, nesse momento, né? Agora, eu acho que essa atenção vai estar sempre colocada, até porque o presidente da República mostra que tem pouca afeição aí por um jogo político mais sofisticado, né? Abriu mão do seu partido nesse momento, aparentemente aquele movimento de romper com o PSL, tentar organizar um outro partido, vai mal das pernas também, ou seja, tudo isso com um pano de fundo, né, que eu acho que é importante a gente tomar em consideração, porque está mais, talvez eu esteja trazendo esse tema porque é mais a minha área, mas você tem uma crise econômica que perdura, né? Então, a essa altura do ano, se parou até de falar daquela cobrança que o Bolsonaro teria feito ao Paulo Guedes de um crescimento de no mínimo 2%, porque 2% está começando a se mostrar uma meta inalcançável para esse ano, né? Com todo esse quadro nacional e internacional, né?
e com taxas de desemprego extremamente altas, com a situação social se agravando, com crise na área da saúde, enfim, tudo isso mostra aí uma dificuldade grande no campo da economia e os efeitos sociais aí bastante complicados. Então, essa ideia do governo se mexer com pautas ideológicas, isso tem limite, né? Que o limite é que quando as pessoas começam a perceber aí que estão sendo enroladas e que, no fundo, a situação econômica só faz agravar, né? Então, eu acho que isso daí, de alguma forma, eroge aí a base social do governo, especialmente nesses setores mais pobres da população, entre a base militar, não, porque o setor foi até bastante agraciado aí no primeiro ano do governo Bolsonaro, né, com reajustes, né, com uma reforma previdenciária que foi bastante generosa, diferente do restante da população, né, mas para esse resto da população, né, que é a grande massa, né, especialmente os mais pobres, que acabaram votando no Bolsonaro, começa a vir essa sensação de que a crise perdura e que o governo nada tem feito aí com a crise, e quando você tem uma crise que se estende na área social, especialmente na área de saúde, né, isso acaba afetando muito de perto as pessoas. O processo que a gente viu agora também com enchentes, Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo especialmente, né, também afetando fortemente a população mais pobre, e as pessoas percebendo que o dinheiro que está sendo cortado exatamente nessa área, né? Então é uma crise grave que começa a ficar clara, né, e que também vai ajudando a desgastar essa base do governo, né? Os efeitos prolongados da crise econômica, porque a gente tem que lembrar que estamos em crise gravíssima desde 2015, evidentemente terá o seu preço. E esse preço será cobrado, evidentemente, do atual governo. Isso aí está muito claro. Agora, eu achei muito interessante essa sua interpretação aí da movimentação bolsonarista. No seu ponto de vista, então, de alguma forma o Bolsonaro testou essa sua base militar e principalmente o papel de comandos militares? Aparentemente a jogada foi essa, para tentar sentir se ele seguisse o caminho da radicalização, se esses setores seguiriam com ele, né? E não à toa alguns militares se pronunciaram contrários, não é? Exatamente. É bem interessante a tua observação, viu, Adhemar, e conjugando, inclusive, com essa questão dos efeitos da crise econômica, porque isso que é o mais relevante, não é? Ao mesmo tempo em que a toada dessa turma é que o fundamental da agenda econômica é o crescimento econômico e a austeridade fiscal. Como disse um amigo meu outro dia, não adianta você ficar debatendo a forma da mamadeira se a mamadeira não tem leite, né? Pois então, eu fico espantado é como que agora esse bordão aí do Guedes tomou conta dos comentaristas econômicos e dos parlamentares também. Eu vejo eles falando que o central é o crescimento econômico e a austeridade fiscal. Isso não é incompatível nessa altura do campeonato? Ou bem a gente persegue o crescimento, ou bem insistimos na estultice da austeridade fiscal? Esse discurso se tornou um discurso dominante, né? E a gente sabe que esse discurso da austeridade, pelo menos em vários momentos históricos, né, ele evidentemente serve a um setor social, né? Mas ele só é desarmado, pelo menos historicamente, não por um debate de ideias, né, mas por coisas concretas, né? Essas coisas podem ser uma guerra, né, em vários momentos da história, aí você para efetivamente de discutir sobre orçamento e vai discutir como é que você vai gastar para ganhar a guerra. Por catástrofes naturais, né, ou sociais, né, então, em momentos de pragas, ou em momentos de enchentes, ou algum terremoto, etc., você para de discutir isso e vai fazer o que tem que fazer, né?
ou então coisas muito práticas, como por exemplo, mostrou lá o governo Clinton, naquela altura dos Estados Unidos, que cresceu e zerou o déficit, né? Então aí para a discussão, porque o déficit está zerado a partir do crescimento, né? Então o governo tem a força inicial para começar a gastar, logo você zera o orçamento, aliás, como foi feito uma boa parte, né, nesses primeiros 15 anos, até chegar à crise em 2015, né, você tinha crescimento econômico e superávit fiscal, né, a partir do crescimento econômico. Então, essa é uma discussão que aí se torna bastante irrelevante, né? Mas ficar discutindo pura e simplesmente austeridade, o lugar comum aí que compara uma casa, né, a administração do orçamento doméstico com o orçamento federal, apesar de que a gente sabe, né, que essa foi a grande polêmica lá nos anos 30, que se mostrou que o orçamento de um país está longe de ser o orçamento de uma casa, né, o orçamento doméstico, né, vai ter um momento em que o Estado federal ele tem que gastar até para ativar a economia, mas esse discurso de lugar comum que compara o orçamento doméstico com o orçamento do Estado nacional, está sendo muito forte na cabeça das pessoas, né? E então, digamos, a base da austeridade é isso aí, embora a gente saiba que no fundo, e aí simplesmente reflete o poder de um grupo social, no caso de detentores da riqueza financeira, sobre o restante da sociedade. Afora que a história econômica nos aponta que, em geral, essa história de zerar o déficit, e o déficit nominal, não é o tal do resultado primário, é apenas um preâmbulo de um processo que sempre aponta para a recessão nas economias, conforme inclusive aconteceu lá nos desdobramentos do tal déficit zerado lá do Clinton, né? Os Estados Unidos acabaram entrando numa forte dificuldade. Agora, foi bom você tocar nesse assunto, porque ontem os mercados financeiros tiveram uma certa reversão da tal expectativa negativa com a epidemia aí do coronavírus. E a razão dessa reversão das expectativas negativas foi justamente a previsão de uma ação conjunta dos bancos centrais mais importantes do mundo e que os mercados financeiros receberam com muito otimismo. E essa ação conjunta é justamente injetar liquidez nos mercados, né? Ou seja, abrir a torneira. Os mercados financeiros, é bom que a gente perceba isso, eles estão, para dizer de uma forma educada, adictos, né? Eles estão viciados em liquidez. Então, o que isso significa? Que enquanto os bancos centrais estenderem a liquidez, esse cassino, que é o mundo financeiro, ele pode seguir jogando com a ação, né, e que isso pode descolar da economia real. Se os bancos centrais ameaçam fechar a torneira, que é o que estavam ameaçando de uma certa maneira, os mercados têm que olhar para o mundo real e ver como é que as coisas estão andando. As dificuldades aparecem, né? Oi? As dificuldades aparecem, né? Dificuldades são enormes, né? Baixo crescimento, agora tensões entre Estados Unidos e China, que já apareciam antes, agora essa história do coronavírus. Entre nós, alguém sério acha que os mercados financeiros estão preocupados com o coronavírus? Isso vai atingir esses aplicadores, mega aplicadores internacionais? Não vai atingir, eles não estão preocupados, eles ficam preocupados quando eles têm que olhar para o encurtamento de liquidez, né, de um lado, e quando olham para a economia real, veem que a coisa está parando. Aí isso é um problema para eles. Se você continuar inundando o mercado de dinheiro, não é um problema. O mundo real não é um problema. Eles podem continuar a jogatina sem se preocupar com o mundo real, né? A grande questão é que até quando isso vai ser possível, porque a gente sabe que as taxas de juros já estão negativas em vários lugares, e nos lugares que não estão perto do negativo, né? As dívidas públicas voltaram a crescer assustadoramente. Então, se você olha aí, isso não é só o caso do Brasil, dos países da Europa, dos Estados Unidos,
você vê esse crescimento da dívida pública, né? E até que ponto esses gestores do mundo financeiro vão topar continuar essa jogatina, né? Ou até que ponto você vai ter uma mudança de perspectiva, e essa mudança de perspectiva, evidentemente, vai resultar numa crise ainda maior do que a crise de 2007 e 2008. Por quê? Porque a saída dessa crise lá atrás foi injetar dinheiro, exatamente. Então você, digamos, dobrou a aposta, hoje você tem um problema muito maior do que você tinha lá atrás. Então esse é o que está colocado. Nesse momento você anda em cima de uma situação de muita fragilidade, você se move numa situação de muita fragilidade que pode explodir a qualquer momento, né? Esse cálculo aí do mundo financeiro, em que em algum momento vai levar a uma avaliação de que, bom, daqui não vai mais. E o daqui não vai mais vai levar a quem quiser ganhar, sair correndo primeiro, porque quem sair por último vai perder, né? E quando começar esse processo, daí a gente não vai ter mais essa economia que a gente conhece hoje funcionando. É isso que está em jogo, você está na beiradinha de uma grande crise internacional e essa avaliação de como é que as coisas vão se mexer nos próximos meses vai ficar dada por essa avaliação aí dos mercados financeiros, né? Agora, já há condições de uma avaliação efeitos aí dessa dita epidemia do coronavírus na atividade produtiva? O que se aponta é que nós teremos aí uma retração econômica, mas qual é a dimensão disso? Porque, ao mesmo tempo, me parece que o epicentro da crise, que é a China, ele conta lá também, a China, com um sistema de planejamento muito poderoso. Muita gente falou que aquela região ali que foi isolada, ela é muito importante, mas ao mesmo tempo as fábricas pararam, etc., que isso teria repercussões gravíssimas no conjunto da atividade produtiva da China e de todo o seu entorno. Entretanto, eu li também matérias que davam conta que o governo chinês havia estimulado uma produção para compensar essa retração daquela região mais afetada. Ele havia incrementado o ritmo de produção em outras regiões, inclusive para abastecer de bens e serviços àquela região paralisada. Já dá para ter uma dimensão dos efeitos da epidemia sobre a atividade produtiva, especialmente na China? Você tem perspectivas de um crescimento bem menor do ponto de vista da China. Isso também já afetou países que têm sua cadeia produtiva mais integrada com a China, é o caso da Coreia do Sul, é o caso do Japão, que também são grandes exportadores internacionais, não é? E a perspectiva, digamos, a perspectiva otimista do mercado, né, tem sempre fazem apostas otimistas, é o tal do movimento em V, né? Ou seja, a China teria uma redução de produção aguda, né, mas também uma retomada muito rápida que compensaria isso. Esse é o tal V. Mas a gente vai lembrar do debate, os que tiverem um pouco mais de memória, o debate há 12 anos atrás, foi esse também, não foi? Que você teria uma recuperação em V da economia, né, depois de 2007 e 2008. Dos Estados Unidos, né, lá em 2007 e 2008. Ou você teria uma retomada mais lenta com o fundo do poço mais pegajoso. E acabou se mostrando que esse fundo do poço era mais pegajoso e exigiu aí, do ponto de vista dos gestores da crise, né, dos bancos centrais, dos ministérios da Fazenda, né, político, mas o que está tomando, enfim, o que a gente viu naquela época é que o neoliberalismo tem memória curta, né? Mas na Europa e nos Estados Unidos, estatizações bastante significativas. Nos Estados Unidos, chegou o governo a controlar a indústria automobilística, né, em vários momentos. Na Europa, você teve estatização de bancos, Bélgica, Holanda, Espanha e outros países, Irlanda, né, como forma de reagir aí à crise dos Estados nacionais, salvando aí
as grandes corporações capitalistas, né? Então, essa foi a situação naquela época. E agora a gente não sabe. O que, sim, me pareceu, do ponto de vista desses setores hegemônicos, importante, né, é que até esse momento você tinha dúvidas por conta dos Estados Unidos e China, por conta das posições do governo Trump, em que se você tivesse uma crise mais forte, uma capacidade de ação combinada dos principais governos. E a crise mostrou que esse mecanismo multilateral de organizar uma ação, de tentar administrar essa situação, se viabilizou, né? Ao contrário do que das previsões mais pessimistas, né? Apesar do governo Trump, você conseguiu organizar uma intervenção conjunta dos governos, pelo menos no nível do G7, no nível da OCDE, né? E isso, desse ponto de vista, eu acho que deu um sinal aí que, nesse momento, debelou a crise. Agora, isso não é um dado, especialmente quando você tem eleições nos Estados Unidos, né? Então, a gente vai ter que acompanhar passo a passo o que vai acontecendo, né? E é sobre isso também que eu quero falar contigo. Esse era o último ponto aqui da minha pauta. Hoje tem aquela dita super terça-feira, né? Um conjunto de estados realizam suas convenções e os partidos políticos escolhem os seus candidatos através do resultado dessas convenções. E a questão que está colocada é que cada vez mais cresce dentro do universo lá do Partido Democrata a possibilidade real do candidato vir a ser o Bernie Sanders. E que tudo indica não agrada a cúpula dos democratas. Então esse resultado da super terça, conforme eles chamam, esse conjunto de convenções que se realiza hoje, será fundamental para se definir se o Bernie Sanders tem fôlego para suportar, inclusive, a oposição da cúpula do Partido Democrata. Ele só tem uma alternativa, obter uma vitória importante que assegure a ele um número de delegados superior à metade mais um, de forma que assim ele possa conter lá os comandantes do Partido Democrata. Você acha que ele consegue? A gente vai ter que ver, né? Alguns candidatos já se retiraram agora, nessa altura da disputa, né? O tal do centro do Partido Democrata, ele vai se unificando. Agora, até a eleição tem muita água para rolar, né? E eu acho que o termômetro dessa terça-feira, né, no Partido Democrata vai ser um sinalizador importante do que pode acontecer daí para frente. Agora é possível, e eu acho que no fundo, dentro do Partido Democrata, tem uma disputa, né, de narrativa, né, como se gosta de dizer hoje em dia, de como vencer o governo do presidente Trump, né? Em que um lado, que é a oligarquia que comanda o Partido Democrata, a candidatura do Biden, me parece uma visão antiga, mas não sei se ela continua sendo sólida ou tendo adesão à realidade, que você se mexendo para o centro, você é capaz de deslocar uma parte do eleitorado republicano e ganhar as eleições. Isso foi como se o Partido Democrata se mexeu até agora. E o discurso, a narrativa que tenta apresentar o Bernie Sanders e outros candidatos, né, como Elizabeth Warren também, que, na verdade, essa disputa pelo centro ela não tem mais nenhum significado importante, né, até porque quem vota nos Estados Unidos não é a maioria da população, e, na verdade, você vai ter um impulso de votos se você falar para fora do partido, que é isso que o Sanders tenta fazer e que a Elizabeth Warren também tenta fazer. Ou seja, mobilizar os não votantes, especialmente entre os mais jovens, o eleitorado latino e o eleitorado negro, para que vão votar e façam a mudança, assim como lá atrás, desde a época do Reagan, o Partido Republicano fez, através de uma mobilização de setores neopentecostais, pentecostais, teleevangélicos, etc., né, e mais recentemente os Tea Parties da vida, os ultraconservadores, né, para trazer um voto que era de gente que não votava no processo eleitoral
e tentar operar a correlação de forças a partir disso. Então, eu acho que tem, para além da visão ideológica dos candidatos, tem uma disputa de narrativas de como é que você ganha a eleição, né? Que, evidentemente, se combina aí em parte com essa separação ideológica, já que os candidatos mais à esquerda, como Sanders, a Warren, né? Candidatos que estariam no campo aí da social-democracia dentro do Partido Democrata, eles não representam a cúpula do partido. Né? E você tem uma opinião a respeito dessas duas narrativas? Qual que se aproxima mais da realidade? Porque realmente é isso, a turma tem medo de ter um candidato mais à esquerda e, com isso, Donald Trump acabar abocanhando o centro do eleitorado. Por outro lado, quem defende uma candidatura mais à esquerda aposta nisso, né? Uma candidatura mais à esquerda teria a capacidade justamente de mobilizar um conjunto do eleitorado que vem, inclusive, abrindo mão de interferir no processo político. Você tem lado nessa polêmica? Olha, eu não acompanho muito de perto a política americana. Agora, esse movimento dos republicanos desde a época dos anos 80, aí, com o Reagan, me parece mostrar na prática que esse apelo aos eleitores que estão fora do processo, que não votam, pelo menos isso feito do lado da direita, deu certo. Né? Então, talvez o Sanders conseguir sucesso nisso pelo lado progressista, talvez ajude a virar a eleição, né? Porque essa história de candidatos mais ao centro, a gente já com a Hillary Clinton, que o Trump é capaz de ganhar. Né? E ganha especialmente nos tais estados que eles chamam, porque nos Estados Unidos não é uma eleição direta, né? Se fosse uma eleição direta, até a Hillary teria ganho, porque ela teve mais votos do que o Trump. É o tal do colégio eleitoral. E para ganhar no colégio eleitoral, você tem que ganhar aqueles estados que eles chamam de estados pêndulos. Né? E nesses estados pêndulos, essa mobilização que foi feita pelos republicanos, inclusive com eleitores tradicionais do Partido Democrata, né? Uma base, por exemplo, operária importante, que foi sendo deixada de lado, né? Nesse processo de globalização, perdendo seus empregos, etc. O apelo que foi feito a esse pessoal levou a que os republicanos ganhassem nesses estados pêndulo. Agora, as pesquisas indicam que o Sanders pode ganhar nesses estados com esse discurso mais à esquerda. Acho que isso pode ser importante, né? Até porque é preciso dar uma chacoalhada nos Estados Unidos. Né? É isso aí. Ademar, é sempre um prazer te ouvir aqui no Faixa Livre. Muito obrigado novamente aí pela sua contribuição de hoje e um forte abraço aí para você. Grande abraço, Paulo. Um abraço aos ouvintes também. Conversamos aqui com o economista Ademar Mineiro. Vamos agradecer a vocês a audiência. E amanhã, às 8 horas da manhã, espero reencontrá-los aqui na Rádio Bandeirantes AM 1360, no nosso programa Faixa Livre. Tenham um bom dia e até amanhã. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado.